Eu achava que quanto mais velha eu fosse ficando, a minha saúde iria piorando. O meu corpo iria ficar cada vez mais debilitado. E eu descobri que isso é uma crença. A gente vai compreendendo que nós somos as nossas experiências e as experiências das pessoas que estão ao nosso entorno, mas que nem sempre isso é verdade. O nosso cérebro, ele tem a tendência de focar no que é conhecido para nós. Então, por exemplo, se eu falasse aqui para você, colocasse uma imagem na sua frente e falasse assim para você: presta atenção em todos os objetos azuis que tem nessa imagem. Você focou no objeto azul. Aí eu tiro a imagem. E agora eu falo para você: quantos objetos amarelos você encontrou? Com certeza, o seu cérebro, ele não foi capaz de enxergar os objetos amarelos. Pode voltar esse vídeo que você vai ver que tinha objeto amarelo. Só que você não percebeu, o seu cérebro, ele está sempre programado para encontrar aquilo que já é conhecido por você, aquilo que você se direciona. Em contrapartida, em todos esses anos, eu fui conhecendo pessoas que tinham realidades diferentes das minhas, porque eu vim da perifa. E lá, a mulherada, as pessoas realmente passam a não se cuidar, não cuidar da saúde. Porque se você sabe, se você lembra lá da pirâmide de Maslow, que o professor Hélio Couto sempre fala, nós temos pontos a pensar. E com certeza, para quem está pensando em fome, no degrau da fome, estética, saúde, espiritualidade, as outras pontas, as outras partes da pirâmide, é muito difícil de pensar nisso. Então, realmente, de lá de onde eu vim, as pessoas não estavam pensando em cuidar do corpo, da saúde. Elas estavam pensando em não sentir fome, comprar comida para elas, para seus filhos, enfim, se manter vivo. Certo? Quando eu começo a vir aqui para São Paulo e eu começo a acessar um outro tipo de prosperidade e acessar outras pessoas que já tinham passado do degrau aqui da fome, passaram do degrau do relacionamento, porque já tiveram bons relacionamentos, essas pessoas elas estavam preocupadas com outras coisas, porque a sobrevivência delas já não depende mais de comida e de dinheiro. Entende? A sobrevivência delas já não depende mais de comida, de relacionamento, elas já têm dinheiro, então elas começam a acessar um outro tipo de vontade, de propósito. Elas enxergam a saúde como algo incrível. E é aí onde esse movimento fitness cresceu. E eu, graças a Deus, né, como personal trainer, faço parte desse movimento e tenho acessado as pessoas que procuram mais saúde. E eu percebi que as pessoas que focam em saúde têm saúde. E que mulheres que passaram dos 40, dos 50, conforme elas focam na saúde delas, se cuidam, elas conseguem mesmo ter um outro grau de saúde que a galera lá da perifa, a mulherada, as pessoas que eu via lá no meu passado, essas pessoas não tinham isso. Show! Daí, eu comecei a querer me desafiar. Por quê? Eu comecei a ir atrás de prosperidade, já tem vários vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. E eu, indo atrás de prosperidade, eu percebi uma sombra minha, era uma dificuldade enorme que eu estava em me mexer. Sabe aquele grau da ação que você não consegue? Então, por exemplo, assim, ó, só para você entender. Imagina que para você ter coisas na sua vida, para você conseguir conquistar e prosperar, você precisa estar alinhado. Então, a sua mente precisa estar alinhado com os teus pensamentos, com a sua emoção e com a sua ação. Pensa aqui, ó, um fio. Vou colocar aqui uma linha reta. Pensa essa linha reta aqui. Essa linha reta que eu coloquei aqui para você, ela tá retinha, tá alinhada. Se a gente desalinhar alguma coisa, é claro que aquele fluxo, ele não vai continuar passando, porque você obstruiu a passagem, certo? Então, a partir do momento que você obstrui, o fluxo não passa, você vai precisar dar um jeito de colocar no lugar e alinhar aquele fio, aquela reta, para que você consiga desobstruir a passagem e o fluxo rodar. Para que todos nós consigamos ter coisas na vida, a gente precisa estar alinhado. Quem pensa em física quântica, quem pensa em espiritualidade já ouviu isso aqui milhares de vezes.
que a gente precisa fazer para estar alinhado? Pensamento, ação e emoção precisa estar andando junto. A partir do momento que eu vou buscando prosperidade na minha vida, eu me ligo que eu tô com preguiça, são sombras que eu vou descobrindo aqui. Tem até uma playlist aqui no canal bem legal sobre sombras, pecados capitais e resistências. Procura essas playlists que você vai pegar todo esse momento da minha vida onde parecia que tinha uma pedra tão grande no meu tornozelo que eu não conseguia me movimentar. Eu tava travada. E eu tinha teoria na minha cabeça de que movimento gera movimento, mas eu não tinha a prática ideal ainda. Só que aí eu me lembrei, né? E, gente, os nossos estudos, eles precisam servir pra gente colocar em prática. Às vezes a gente só fica consumindo um monte de conteúdo aqui nas redes sociais, no YouTube, lê livro, compra curso, e foca muito no autodesenvolvimento, o que é maravilhoso, mas às vezes a gente não consegue colocar em prática. E aí fica com aquele grau de obesidade mental de você saber tudo, muito conhecimento, mas não consegue colocar em prática. Conhecimento sem prática não é conhecimento. É só estudo. Leu ali e beleza. Aí eu lembrei, né, disso e falei, cara, movimento gera movimento, vou pôr isso em prática. Todas as vezes que eu estou fora do eixo, todas as vezes que eu percebo que eu tô preguiçosa ou que eu tô me sabotando demais, procrastinando muito, eu lembro de que o que me faz voltar para o prumo é gerar o primeiro movimento. E o meu movimento é literalmente ir treinar. Todas as vezes que eu tô fora do prumo, que eu não tô conseguindo resolver meus BO, que eu tô ficando muito enrolada, enrolando, procrastinando, eu começo a focar enlouquecidamente na academia. Porque ir treinar de maneira sistemática, ou seja, falar que vou, sei lá, 5 vezes na semana, e ir de fato, esse movimento e essa constância, isso te gera uma autoconfiança tão grande que é quando você fala, eu vou fazer e faço. Autoconfiança, você confia em si mesmo, você confia na sua palavra. Todas as vezes que você falar que vai fazer alguma coisa, você precisa fazer. Porque você não pode ensinar o seu cérebro a errar. O maior erro de todo ser humano é ensinar o cérebro a falhar. Tipo assim, falei que ia fazer. Aí eu não me esforço para fazer. Não faço. Logo, eu não posso confiar em mim mesmo. Porque se eu falei e falhei, eu não confio em mim. E isso gera a falta de autoconfiança. Então eu comecei a ir treinar de maneira sistemática. Falei que ia 5 vezes na semana, fui. Foquei. Logo, eu comecei a perceber que esse desafio, esse movimento, me gerou uma força de vontade de querer um outro desafio. E aí eu tava indo pro Universo Paralelo, que é uma festa que tem lá na Bahia, são 7 dias na Bahia, é uma festa incrível. E eu falei, cara, em todos esses anos de treino, 21 anos de musculação, 13 anos como personal trainer, eu nunca tinha conseguido, na minha vida, ficar com o meu abdômen legal. Ficar mais sequinha, mais definidinha. Eu nunca tinha conseguido. E o que eu achava? Eu achava que o meu metabolismo era muito lento. Eu tinha a crença de que me colocaram que quanto mais velha eu fosse ficando, mais difícil seria eu perder gordura. E eu estou falando de uma mulher de 32 anos, tá? Não estou falando de uma mulher na menopausa, pré-menopausa, porque realmente as coisas ficam um pouco diferentes. Um pouco, tá? Não tô falando pra você grudar a crença na cabeça de que é mais difícil quando você tiver mais velha. Pra você desgrudar essa crença. E se isso te atravessa, se isso pega aqui, ó, e dói, respira, tá? Respira, porque eu quero que você entenda tudo que eu vou falar pra você até o final do vídeo pra você conseguir transmutar essa crença, assim como eu tenho feito comigo, tá? E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou me propor a esse desafio aqui de ser uma pessoa mais ativa e eu quero ver até onde isso vai me levar. Porque os gurus aí da internet ficam falando que o trabalho devolve, quero ver. Cara, eu gostaria de conseguir, nesse momento, transmitir pra você o poder que tem de você conseguir
ficar num shape, ou ficar mais magro, ou ficar melhor, pelo menos uma vez na sua vida. Você não tem noção do poder que isso tem. Esse vídeo faz parte de uma sequência especial em 3 partes e essa aqui é a parte 1. Se você quer acompanhar tudo até o final e não perder nenhum detalhe, já se inscreve no canal a partir de agora. Assim você não perde a parte 2 e nem a parte 3, que estão ainda melhores.